Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 337. Boa terça-feira pra vocês. Boa terça, Flávia. Boa terça, minha gente. Contagem regressiva pra minha semaninha de férias. Agora, dia 20. Exatamente. Aproveitar para lembrar que terça que vem não tem Angu de Grilo, porque a Flávia estará de férias. Então, depois desse episódio de hoje, voltamos no dia 30, tá? Bom, minha gente, vamos aos nossos temas dessa semana. Vamos abrir falando da Quest, saiu pesquisa. Flávio Bolsonaro piorando muito seus índices entre mulheres, no Sudeste, jovens, evangélicos. Temos aí uma queda brusca do Flávio nas pesquisas e saíram do empate técnico. Lula e Flávio, que apareciam em empate técnico desde março, né, no segundo turno, agora em junho, desempataram. Lula está liderando com 44% e Flávio 38%. Vamos falar disso, né? Um desdobramento aí dessa grande treta, queimação de filme do Flávio, que foi a história do filme, né? Dark Horse lá e a relação dele com Vorcaro. Bom, vamos falar sobre isso no primeiro bloco. No segundo, a gente vai fazer comentários de Copa do Mundo. Começou a Copa, né? Na semana passada falamos aí sobre a nossa expectativa. Já teve Jogo do Brasil, final de semana de jogos. Algumas coisas que vale a pena a gente comentar aqui. Nossas impressões e outras notícias aí paralelas que vão rolando relacionadas à Copa do Mundo. E aí, no último bloco, vamos fazer um pop-upzão de internacional, porque saiu aparentemente, tá, gente? Na segunda-feira, 13h, a informação é que saiu o acordo Irã e Estados Unidos, mas ainda não foi divulgado o ponto a ponto, né, do acordo. Então, por isso que não será um tema protagonista aqui nesse episódio. As eleições do Peru estão ainda indefinidas, mas sabe-se Deus, tudo pode acontecer, talvez. Vamos ver, vamos entender em que pé estamos. E também um pop-up aí do Reino Unido, que vai bloquear o acesso de menores de 16 anos a praticamente todas as redes sociais. E eu tenho indicações culturais. Fui assistir a peça Viva a Vida, da Regina Casé, texto de Estevão Seavata, no domingo. E foi uma delícia. Quero falar sobre a peça. Bom, meu Deus, muitos assuntos. Vamos começar. Vamos começar falando da Quest. Como eu disse, né, eles finalmente desempataram aí desde março, apareceu em empate técnico nas simulações do segundo turno, Lula e Flávio, e agora, de fato, houve uma mudança, né, uma abertura aí de 6 pontos de vantagem de Lula sobre Flávio nessa simulação de segundo turno da Quest. E eu acho que o que mais chamou atenção, né, dentro disso é a perda de apoio do Flávio entre evangélicos, mulheres, jovens e também na região sudeste. Acho que praticamente dá para dizer que todos os nichos, né, os índices dele tiveram uma queda bastante significativa entre as pesquisas de maio e de junho. Está sendo atribuído, né, ao efeito Dark Horse Daniel Vorcaro. Essa história do texto, dos milhões, da relação deles, de ter ido visitar, do áudio, enfim. Tudo isso, de maio para junho também, né, de uma pesquisa, da pesquisa anterior para essa agora. Teve a ida do Flávio para os Estados Unidos, ter aparecido no Trump, o novo tarifaço, a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Tudo isso que aconteceu, né, a partir da visita de Flávio a Trump e mostra aí essa mudança, eu diria brusca, drástica, né, em relação um mês a outro, né? No Sudeste,
Isso eu acho que eu quero chamar a atenção, porque vocês sabem que, especialmente em se tratando de Rio de Janeiro, é o estado, né, que pariu o bolsonarismo, os bolsonaros todos. O Flávio aparecia em abril com 12 pontos de diferença em relação ao Lula, uma vantagem muito grande. Estava 47-35 em abril desse ano, a vantagem do Flávio. E agora caiu para 41-39. O Flávio está na frente ainda, né, no Sudeste, em relação ao Lula, mas agora já aparece em empate técnico. Isso tudo são simulações de segundo turno, tá, gente? Mas, assim, uma distância que há 2 meses atrás era de 12 pontos percentuais no Sudeste entre Flávio e Lula ter caído para 2, né, pontos percentuais, os dois em empate técnico, é bastante relevante, né? Uma queda brutal numa região que interessa, porque vocês sabem que Sudeste, além, né, do Rio de Janeiro ser um estado, né, que elegeu, onde geralmente os Bolsonaro ganham em praticamente todas as exceções, não é exceções não que fala, não é áreas também, mas enfim, as zonas, quase todas as zonas eleitorais, né, os Bolsonaro costumam ganhar no Rio de Janeiro. Temos o nosso grande swing state, Minas Gerais. Então, não é trivial uma queda desse tamanho do Flávio, justamente na região Sudeste. Também teve uma queda bastante expressiva no Centro-Oeste e Norte. O Flávio saiu de 50 pontos percentuais em maio para 42, uma queda de 8 pontos, né, de um mês para outro. De novo, a distância dele estava de 14 pontos percentuais, estava 50-36 e caiu para 2 a diferença. Então, estão também no Centro-Oeste em empate técnico, Centro-Oeste e Norte. Entre os jovens, se inverteu completamente. Flávio estava 45, Lula 38. Mês passado, maio. Agora, Lula 44 e Flávio 39. Eles praticamente, né, inverteram aí entre pessoas de 16 a 34 anos, aí já considerando o Brasil todo. Também entre mulheres, Lula cresceu, Flávio caiu, né? Cresceu 3 pontos cada um. O Lula aparece, né, à frente no público feminino desde sempre. No momento, a diferença entre eles está 47 Lula, 33 Flávio. Teve uma queda também entre evangélicos. Gente, isso aqui é grave. Bota aquele emoji da sirene, porque Flávio estava com 61% da intenção de votos entre evangélicos e caiu para 52%. 9 pontos de queda em um mês. E Lula estava em 24%, cresceu para 31% nesse segundo turno. Então, assim, chocante, tá? Chocante. Os brancos e nulos também diminuíram bem entre os evangélicos. Branco, nulo e não vai votar. Estavam em 17% em abril, caiu para 12%. Então, tem uma mudança aí, né? Os evangélicos que não sabiam, que não iam votar, que iam anular os votos, também diminuiu essa porcentagem. Em termos de renda, entre 2 a 5 salários mínimos, Lula cresceu e Flávio caiu 6 pontos do mês passado para esse. Lula cresceu 4 pontos, né? Eles inverteram. Flávio estava na frente, agora Lula está na frente, no momento 44-38. Entre pessoas com ensino superior, o voto no Flávio também, ele continua liderando, mas ele estava em 48 mês passado e caiu para 41% dos votos, 7 pontos percentuais. Lula subiu de 33 para 38. Então, estavam bastante afastados, 15 pontos, né, de diferença, e agora já estão em empate técnico. Então, assim, uma mudança grotesca, assim, chocante. Realmente, eu não acho que teria uma mudança desse tipo sem esse grande escândalo. Eu acho que a gente pode atribuir a esse escândalo Vorcaro, principalmente, né? A história do filme. Não acho que foi somente uma conquista, né? Talvez de Lula ter conquistado esses votos, tirar esses votos do Flávio. Eu não acho que foi exatamente isso. Eu acho que é esse efeito. Não sei se a gente pode dizer se a escala 6x1, né, ter passado, com tantos políticos de direita
se manifestando contra, né, defendendo aí o empresário, mas se essa vitória na Câmara do fim da escala 6x1 também pode ter uma parcela aí de culpa nessa queda do Flávio, mas o fato é que a situação para eles, né, é preocupante. Eu não estou nem um pouco preocupada, mas eu imagino que eles devam estar. E ainda falta algum tempo, né, para a eleição. A gente nem começou a campanha ainda faltam 2 meses aí para começar oficialmente a campanha. Então ainda tem muita água para rolar, gente, muita água para rolar. Mas acho que realmente foi. Eu não esperava, mesmo a partir do escândalo Vorcaro e Dark Horse, não esperava uma queda tão brusca, tão brutal, em um mês, né? Então, quero te ouvir, Flávia, quais são suas impressões e sua opinião sobre essa, eu acho, podemos chamar de uma mudança aí de cenário. Sem dúvida alguma, e o divisor de águas foi o caso Dark Horse, né? O caso sobre o Flávio Bolsonaro ter pedido dinheiro e conseguido, né, parte desses recursos a Daniel Vorcaro para supostamente financiar o filme A Cinebiografia de Jair Bolsonaro. O senador negou muito que tivesse contato, tentou, durante longos meses, transferir e atribuir responsabilidade e conexão de Daniel Vorcaro a Lula, ao governo Lula, ao campo da esquerda, quando majoritariamente os nomes, né, ligados, que até aqui apareceram em relação às conexões, a contratos, a financiamentos, a viagens efetuadas e pagas por Daniel Vorcaro, envolvem nomes do Centrão, né, e do campo da direita. E foi espantoso como, um mês atrás, no 13 de maio, aliás, tinha sido o dia da divulgação da pesquisa de maio da Quest, quando houve a divulgação naquela tarde do áudio, né? Pouco tempo depois de o Flávio Bolsonaro ter dito que era mentira, né? Quando foi abordado pelo repórter do Intercept Brasil, Furaço, né? Do Intercept Brasil. E isso, de fato, se espalhou, se manteve, né, no noticiário, na opinião pública, apesar dos esforços que Flávio Bolsonaro, família e aliados fizeram para tentar virar a página, incluindo a viagem aos Estados Unidos, que também não produziu exatamente o melhor resultado quando a gente analisa aí as opiniões, né, dos brasileiros em relação a essa interferência ou ameaça de interferência de Donald Trump, do governo dos Estados Unidos, em relação ao Brasil. Seja do ponto de vista tarifário, seja do ponto de vista, inclusive, do enfrentamento ao crime organizado, seja no que diz respeito ao PIX, né? Que também foi outro ponto de desgaste. Então, de fato, de um mês para o outro, e a gente viu ao longo do primeiro semestre vários momentos em que a candidatura e as intenções de voto em Flávio Bolsonaro elas só aumentaram, né? Foi uma candidatura anunciada lá no fim do ano, no início de dezembro, e num primeiro momento até não foi levada muito a sério, em razão, enfim, havia uma avaliação de que o Flávio não seria um candidato competitivo, como seria, por exemplo, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Mas o que a gente viu a partir da escolha de Jair Bolsonaro, dentro da própria família, com o próprio sobrenome e com essa relação de confiança absolutamente rígida, né, que Bolsonaro costuma exigir para dar sua bênção. Eu acho que eu já falei aqui sobre uma tríade que o cientista político Fábio Vasconcelos, professor lá na UERJ, menciona, quer dizer, lealdade, sobrenome e sangue. Não necessariamente nessa ordem. O Flávio Bolsonaro, assim como os filhos, agregam essas 3 dimensões. Mas hoje, em condições de disputar a presidência da República, você tem o Flávio, porque o Eduardo
está nos Estados Unidos e está, inclusive, prestes a enfrentar um julgamento por coação no curso do processo. Carlos Bolsonaro tem menos visibilidade, carisma, menos condições, e o Renan menos ainda, né? O Jair Renan. E o Carlos Bolsonaro vai ser candidato ao Senado em Santa Catarina. Então, o candidato que Jair Bolsonaro ungiu, né, como sucessor, perdendo ou ganhando as eleições, foi o filho 01. E ele se apresentou muito competitivo em termos de intenção de votos nas pesquisas a partir dali, para surpresa de muita gente, inclusive no próprio campo deles, o que dava uma demonstração do tamanho da lealdade, né, do bolsonarismo, desse movimento político, e em alguma medida também do tamanho da rejeição a Lula, do antipetismo, porque nesse Brasil polarizado, ou calcificado, como gostam de chamar o Felipe Nunes e o Thomas Trauman, você vê que não tem muito espaço para uma... Não tinha e continua não tendo, né, espaço para uma terceira via, para o que a gente vai chamar de uma direita esclarecida. Então, é um pouco o bolsonarismo que agrega um pedaço da direita, digamos assim, mais independente e eventualmente democrática. O campo da esquerda todo com Lula também não se divide, e o antipetismo como uma força. E ela está expressa, inclusive, nas intenções de voto em segundo turno dos candidatos da direita fora Flávio Bolsonaro. Quer dizer, tanto Caiado quanto Zema e o próprio Renan Santos do Missão, né, MBL, eles pontuam na faixa de 30%, 35%. Perdem de Lula, mas você um pouco observa, enxerga o tamanho do antipetismo, né? Se a gente dividir aí a população, o eleitorado, nesses terços de grupo. O que dá para se concluir dessa safra de pesquisas, e tinha saído antes da Quest, né? Uma semana depois da notícia, né, do vazamento do áudio, da notícia de ligação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, que depois ainda precisou admitir, contar que visitou o Vorcaro em casa em São Paulo, depois que o Vorcaro já tinha sido preso, né? E tinha sido preso por 10 dias, lá em novembro de 2025. Então, pegou muito mal, pegou absolutamente mal, ninguém sabe direito para onde foi esse dinheiro. Até aqui não há informações suficientes sobre o orçamento do filme, sobre os gastos, sobre o caminho do dinheiro. A mesma ONG, né, pertencente à produtora do filme, a Carina Gama, está também sob investigação na Polícia de São Paulo, e veja, do Tarcísio de Freitas, por supostas irregularidades no contrato com a prefeitura, um contrato que começou com 108 milhões e alcançou 157 milhões com aditivos. O envolvimento também de parlamentares, inclusive o Mário Frias, destinando emendas, né, para essa produção. Então, assim, tudo muito envolto em brumas. Houve a tentativa de Flávio Bolsonaro de virar a página viajando aos Estados Unidos, encontrando com Donald Trump, e isso efetivamente aconteceu. Donald Trump, Marco Rubio, esse primeiro, né, e segundo escalão do governo americano, do ponto de vista do grupo mais ideológico, né, que está com Donald Trump. Mas o Flávio Bolsonaro deu um azar, e o eleitorado, aparentemente pela Quest, percebeu que foi na volta dos Estados Unidos o anúncio, né, do secretário de Estado americano de que Comando Vermelho e PCC seriam classificados como organizações terroristas, né, estrangeiras, nos dois mecanismos, dos dois dispositivos legais, um de organização terrorista global e outro de organização terrorista reconhecidamente identificada, eu acho que é isso.
a denominação, que permite também sanções econômicas, bloqueios a indivíduos, a empresas, a instituições financeiras e tudo mais. E, nesse caso, Flávio Bolsonaro tentou, e acho que foi bem sucedido no campo dele, faturar, né, essa decisão do governo americano. Há uma percepção na sociedade brasileira e na própria opinião pública de que o governo federal, não só o Lula 3, né, mas ao longo do tempo, os governos federais, mas o Lula 3 é que está mais confrontado com isso, foge, né, da ação da segurança pública no enfrentamento ao crime organizado, e essa é uma demanda da população, por óbvio, né, há o fenômeno do espalhamento, da capilarização, da interiorização das facções criminosas, e há várias dimensões de violência, de crime, que estão efetivamente acuando, né, a população brasileira, desde as mulheres com a violência doméstica, violência sexual, feminicídio, até os crimes financeiros, as fraudes via celular, via internet, os golpes financeiros, roubo à mão armada, medo de morrer, bala perdida, assalto à rua, roubo de celular. Então, assim, há de fato um ambiente de muito medo e um campo político que se arvora em apresentar soluções que são soluções supostamente simples, mas que efetivamente não resolverão o nosso grave problema. No entanto, o eleitorado é sensível a isso. E a expectativa em relação à declaração, à classificação de CV e PCC como organizações terroristas vão nessa direção. Assim como o próprio debate relacionado à redução da maioridade penal. Parece que o grande problema da segurança pública no Brasil são os menores, os adolescentes infratores, quando não são. Né? Só você olhar os dados, os relatórios, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência, que vai ver que isso é mais um balão, né, político eleitoral, de interesse eleitoral, com pouca efetividade se acontecer. Pelo contrário, pode até agravar em razão da convivência aí intensa de adolescentes de 16, 17 anos com criminosos, chefes de facções, bandidos, vou chamar assim, detesto essa palavra, vocês sabem, mas criminosos faccionados que dominam os presídios, né? O sistema carcerário é absolutamente dominado por facções criminosas. Isso, bom, PCC e CV nasceram na cadeia, né? Mas Brasil afora, essa é a realidade. Enfim, Flávio Bolsonaro tentou capitalizar, em particular dentro do próprio campo, essa ideia da classificação de CV e PCC como terroristas, mas na sequência o que aconteceu foi o anúncio da recomendação do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos de aplicar novas sanções ao Brasil. A gente falou disso, né, na semana passada, 25%, em razão daquelas investigações da seção 301 abertas, né, um ano atrás, depois daquelas gestões, né, de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Na sequência, também uma ameaça de sanção adicional, 12,5%, em razão do trabalho forçado. Também falamos disso na semana passada, inclusive porque haveria uma punição, não só ao Brasil, mas são 60 países, a União Europeia subiria ali para mais de 80 países, que seriam punidos por comprarem produtos da China. Eles não escrevem isso, né, China diretamente, mas seriam punidos por comprarem produtos de países que se beneficiam das más condições laborais, se beneficiam do trabalho forçado. Tem pouco que se possa fazer em relação a isso. Então, há uma preocupação grande do governo brasileiro, e o próprio presidente Lula viajou no domingo 14 para a França, onde vai estar se realizando até quarta-feira a reunião do G7,
e o Brasil tem sido convidado a participar uma reunião ampliada, e a expectativa é que Lula consiga encontrar Donald Trump, ainda que naquele encontro inesperado, totalmente planejado, aqueles barrão como foi na ONU, para tentar passar por cima dessa ação em relação ao Brasil, que envolve muito a ala ideológica do seu governo. Passar por cima de Marco Rubio, passar por cima desses assessores e apostar na tal da diplomacia presidencial, na química, na boa relação que Lula e Trump desenvolveram. Bom, o que a Quest nos mostra sobre isso, e a Isabela já falou bastante em relação à mudança de intenção de votos a partir do episódio Dark Horse, ou do episódio da conexão de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, é que o eleitorado recebeu a informação e respondeu a ela, né? E incluindo aí alguns grupos nos quais, né, o bolsonarismo tem muita influência. Destacaria evangélicos, mas o Sudeste, né, também mencionado, o Jair Bolsonaro elegeu o governador de São Paulo, né, o maior colégio eleitoral, a maior economia do Brasil. E Minas Gerais está em disputa, né? Então, o que eu acho que dá para a gente destacar nessa pesquisa, além do fato de que a candidatura de Flávio Bolsonaro não derreteu, conforme eu mesma esperava e já tinha dito várias vezes, muita gente falou, vai ter uma troca, eles vão ser obrigados a trocar de candidato, não sei o quê. Não tinha a menor hipótese disso acontecer, justamente por essa característica de Jair Bolsonaro, né? É menos sobre ganhar ou perder a presidência e mais sobre manter o seu capital político, a sua base eleitoral unida, engajada e forte. O Fábio Vasconcelos fala que numa eleição presidencial e proporcional, como é que nós vamos ter neste 2026 no Brasil, está em disputa a vitória, né? Quem vai levar o governo, mas está em disputa também quem vai ser o líder da oposição. E, nesse sentido, essa musculatura ainda pertence a esse capital político, ainda está com Jair Bolsonaro. Então, em que pese o fato de Flávio Bolsonaro ter perdido intenção de voto, ele ainda é a força do campo da direita e da extrema-direita, capaz de fazer frente, de ser competitivo, de eleger uma bancada numerosa para o PL, e esse é o interesse do PL, porque os demais candidatos, eles realmente, mesmo nesse vácuo, mesmo com essa decepção, mesmo com essa perda de intenção de voto de Flávio Bolsonaro, eles não embicaram, né? Nem Ronaldo Caiado, nem Romeu Zema. Na verdade, o Lula ganhou mais do que eles, né? Segundo a pesquisa da Quest, que vale lembrar, é uma fotografia desse momento, junho de 2026. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Isabela já mencionou aí que, objetivamente, a campanha não começou ainda. Mas essa é a fotografia. Só que, assim, em que pese o fato de Lula ter ganho intenção de voto e Flávio ter perdido, não foi só pela perda de engajamento de eleitores de Flávio que Lula cresceu. Houve também, dentro da pesquisa, quando a gente olha, várias mudanças de percepção em relação ao governo. Então, assim, a desaprovação ao governo diminuiu, a aprovação aumentou, a aprovação entre as mulheres, que é um eleitorado muito forte, né, caro a Lula, responsável pela sua vitória, a gente pode falar isso em 2022, chegou um momento aí ao longo desse ano que a desaprovação empatava ou praticamente superava a aprovação de Lula, do governo Lula, entre as mulheres. E isso descolou de novo. Você teve, no Sudeste, melhorou a aprovação, na faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos, melhorou a aprovação, a própria faixa de renda e o eleitorado nordestino aumentou a aprovação. Então, tem uma percepção de que
algumas coisas que o governo brasileiro anunciou nos últimos meses, elas realmente começaram a produzir resultados do ponto de vista de uma simpatia, de uma avaliação melhor do governo. Eu gostaria de destacar o novo Desenrola Brasil, né? A pesquisa até chama atenção para isso, porque a proporção dos eleitores que diziam que estavam muito endividados, ela diminuiu, e a proporção dos que diziam que não tem dívida, estão sem dívida, aumentou. Então, significa que houve, de fato, um engajamento e uma adesão a esse programa, que essa era uma preocupação grave da população. A aprovação ao programa, ela supera intenções de voto no Lula e supera, inclusive, os índices de aprovação do governo, o que dá uma indicação de que foi um programa, né, uma política pública que furou a bolha, né? Ela alcançou, inclusive, não eleitores de Lula, e acho que também pode ter influenciado alguns outros grupos, mulheres, essa faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos, os próprios evangélicos, porque evangélico não é só evangélico. Evangélico é trabalhador, evangélico é endividado, evangélico tem percepção de preço, evangélico tem medo da violência, mulher evangélica tem medo do próprio filho ser alvo de violência e dela mesma. Então, assim, esse debate, e aí a pesquisa até mostra isso, né, que o noticiário está um pouco mais positivo para o Lula, acho que em razão desses eventos, e isso, obviamente, acaba afetando tanto a aprovação do governo, aumento de aprovação e queda de desaprovação, e, consequentemente, também intenção de votos. Agora, eu chamaria atenção também para o tema da soberania, né? Com outro nome já. A gente falou muito, né, no ano passado, quando do primeiro tarifaço 1.0, vamos botar assim, primeira edição, em que o Trump escreve aquela carta para o Lula e publica na rede social dele, dizendo para parar com as caças às bruxas ao Jair Bolsonaro, falando do Alexandre de Moraes, ou do judiciário, sobre as big techs, anunciando que abriria uma investigação contra o Brasil, tudo isso, né? Depois as sanções das autoridades e tal, e a gente lembra que foi o pior momento, né, em termos de popularidade de Lula, foi uma virada de semestre bastante difícil, né, com o presidente perdendo. Tinha tido o escândalo do INSS, que também tirou aprovação e aumentou desconfiança e insatisfação da população. E naquele momento, a ideia do Brasil dos brasileiros, a ideia de o Brasil ser autônomo, independente, de rejeitar a intervenção estrangeira, de rejeitar o tarifaço e Donald Trump, acabou beneficiando muito Lula. A gente falou longamente sobre isso. O fato de como a ideia de patriotismo migrou, né, do bolsonarismo, que era Deus, pátria, família, liberdade, para Lula, para o campo da esquerda. Teve aquele ato, né? Eu acho que foi agosto do ano passado, na Avenida Paulista, em que os bolsonaristas abriram uma bandeira dos Estados Unidos, um bandeirão dos Estados Unidos, o que foi muito mal recebido, né, pela população brasileira. De fato, o Brasil tem eu acho que crescentemente a gente observa nas pesquisas que o Brasil tem essa aversão, né, à intromissão estrangeira. E isso está em alguma medida presente nessa pesquisa. Por exemplo, a população é fortemente favorável à ideia de classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Percebem a atuação, especialmente nos territórios dominados, como uma ação de terror, em que pese o fato da legislação brasileira não interpretar, não chamar terrorismo nesse tipo de situação. A lei brasileira de terrorismo tem outra natureza, de outra chave. Mas 60% na pesquisa da Quest disseram que gostaria que o governo brasileiro classificasse CV e PCC como terroristas. E 45% diziam que gostariam que o governo americano classificasse.
Então você vê muito claramente que tem um gap aí de divergência de opinião. A opinião predominante é de que esse é problema nosso, né? Então, um pouco, eu acho que engatou essa ideia de rejeitar a intervenção estrangeira e cobrar medidas nossas, né? Há um incômodo, mas quem tem que tratar disso é o governo. E aí, nesse sentido, a narrativa do Lula, enfim, dos críticos a essa intervenção americana, ela se fez dominante. E isso não é um resultado positivo para o Flávio Bolsonaro. Há a questão do incômodo com o tarifaço e a percepção de que isso pode prejudicar empresas brasileiras. Acho até que também a questão das sanções, das possíveis sanções relacionadas a CV e PCC. E aí tem uma pergunta que eu achei interessante na pesquisa da Quest, que é quem melhor defende, né? Quem melhor representa, ou quem mais bem representa os interesses do Brasil. E Lula teve 47% de menções e Flávio Bolsonaro 37%. Então, em que pese essa suposta, né, relação mais próxima do bolsonarismo com o governo Trump, a percepção dos brasileiros é de que Lula tem um caminho mais correto que o do Flávio. E a gente lembra que nesse intervalo aí de maio para cá, e ao longo do tempo, mas de maio para cá, o Flávio Bolsonaro intensificou essa ideia de que as sanções contra o Brasil são resultados de uma política de Lula, de uma ação de Lula hostil aos Estados Unidos, ao governo Trump, etc. Isso não colou, né? E a ideia de soberania, que hoje está, além dessa opinião divergente no que diz respeito à classificação de terrorista, está também encarnada na ideia de que o governo americano está interessado no PIX. Quer intervir, quer terminar com o PIX, quer apitar no PIX. E o PIX, a defesa do PIX, virou talvez a materialização absolutamente evidente, escancarada, da ideia de soberania, né? Trump está de olho no PIX e eu sou contra o Trump porque o PIX é do Brasil. Então, assim, realmente foi uma pesquisa que trouxe algumas, já que a gente está na Copa, né? O Lula marcou uns gols, né? O governo marcou alguns gols no que diz respeito à calibragem da narrativa, ao posicionamento em relação a tudo isso que aconteceu nas últimas semanas. Há uma percepção maior de que o escândalo do Banco Master, do Vorcaro, ele está mais próximo da família Bolsonaro, do bolsonarismo, do que do governo. Isso estava muito empatado em duas pesquisas anteriores, embora a maioria do eleitorado ainda aponte uma responsabilidade compartilhada, difusa. Então, é responsabilidade de todo mundo, do Congresso, do governo, da oposição, do Banco Central, do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário. A percepção que predomina é essa, coletiva. No entanto, aumentou a proporção dos que entendem como um escândalo do bolsonarismo. E isso, obviamente, é muito ruim para o Flávio Bolsonaro. Então agora está certa a vitória do Lula, etc. Não, né, gente? Essa é uma fotografia de momento. Eu acho que ajuda muito a gente a entender como as percepções, né, vão flutuando ao longo do tempo e como isso tende a ganhar mais musculatura, força, certeza à medida que a campanha avance ou se inicie oficialmente e a eleição se aproxima, mas, de fato, a candidatura de Flávio Bolsonaro, ela sofreu um golpe, né, a partir desse episódio da revelação de que ele tem conexões com o Daniel Vorcaro. Eu acho que são esses os pontos que eu destacaria. O Felipe Nunes chamou muita atenção para o movimento pendular
dos eleitores denominados, né, pela Quest independentes. Os eleitores independentes, que são o fiel da balança, né, da eleição, que a gente pode chamar do eleitorado de centro, né, ou né, nem lulista, nem bolsonarista, eles penderam para o Lula em razão desses episódios. A rejeição a Flávio Bolsonaro voltou a superar a de Lula, e o segundo turno, sobretudo, é uma disputa de rejeição, e aumentou o medo, a proporção de eleitores que dizem que tem mais medo de Flávio Bolsonaro ganhar e o bolsonarismo voltar do que de Lula ficar. Isso já teve o oposto, mais medo de Lula do que do bolsonarismo. Então é isso. É uma campanha, nos moldes do que a gente tem visto em vários outros países, absolutamente monopolizada por esses dois campos, né? E, ao longo dos próximos meses, a gente vai entender de que forma que o eleitorado se consolida. Na pesquisa espontânea, 50% dos eleitores dizem que não tem candidato, que não sabem. Esses indicadores aí de 10 pontos de distância entre Flávio e Bolsonaro no primeiro turno, etc., eles são da pesquisa estimulada, quando você tem o nome dos candidatos. Então, em tese, teria uma possibilidade de flutuação, que não aparece muito quando você analisa rejeição, intenção de voto estimulada. Quer dizer, as pessoas se posicionam em relação a essas duas forças, mas é um momento importante e que sugere que um apoio explícito, né, de Donald Trump pode não exatamente fazer bem a candidatura de Flávio Bolsonaro. Por ora, o eleitor lê com mais simpatia essa independência, essa altivez, né, de Lula e do governo brasileiro em relação a reforçar a autonomia, a independência, a soberania do Brasil. E antes da gente fechar, eu queria trazer aqui uns highlights da participação do Flávio hoje num painel promovido pela revista Veja nessa segunda-feira, do Fórum Rumos do Brasil. Vou até respirar fundo. Em que ele já adotou assim um discurso moderadíssimo dos padrões bolsonaristas, mas é o que você costuma falar, né? Não existe bolsonarismo moderado, porque está no DNA do bolsonarismo o radicalismo. Mas ele exaltou a imprensa, falou o seguinte, abre aspas, para mim a imprensa exerce um papel fundamental e acho que isso foi um dos grandes problemas que eu identifico no governo do presidente Bolsonaro, o relacionamento com a imprensa, o preconceito muitas vezes de quem estava gerindo o orçamento para publicidade com relação a alguns veículos de comunicação. Isso tem que ser mudado radicalmente. É um aprendizado de uma coisa que eu acho que foi feita errada, a gente não precisa repetir o erro. Veja como ele fala do preconceito de quem estava gerindo o orçamento para a publicidade com relação a alguns veículos de comunicação. Ou seja, ele já bota o dinheiro na mesa, né? Para os veículos de comunicação. É basicamente isso. Então, vamos ficar bem de olho, né, nessa sugestão aí que ele já deu, né, em relação a dinheiro em veículos de comunicação, que é do interesse de todo mundo, né? É de interesse de todos os veículos. Então, já é quase uma promessa de campanha velada aí para os veículos de comunicação. Vamos ver quem vai se vender mais. Em relação ao Bolsa Família, é inacreditável essa fala dele. Muita gente tem um preconceito com relação a quem está no Bolsa Família, como se não quisesse trabalhar. É um erro isso. Quase 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham informalmente. E não vão para a formalidade porque tem medo de perder o benefício. A gente tem que entender que o Bolsa Família é estabilidade para quem já passou fome. E disse que vai propor a criação de um programa para garantir que as pessoas permaneçam ganhando Bolsa Família em caso de passarem para o emprego formal ou abrirem sua própria empresa por um período mais longo. E ainda defendeu a isenção do imposto de renda para quem ganha salários de até R$5.000.
né, uma das grandes vitrines, pautas aí do governo Lula. Esse inclusive foi um dos elementos também, eu falei do desenrola, né, mas crescentemente a percepção de que a isenção do IR beneficiou, né, vários desses trabalhadores, ela é crescente, ela é bem consistente. E aí falou, eu sou favorável. Era uma promessa de campanha também do presidente Bolsonaro. A única diferença é que com o Bolsonaro, certamente você teria uma compensação de abrir mão dessa receita. Você teria de onde tirar sem precisar aumentar ou criar impostos. O atual governo faz o contrário, esfola o contribuinte brasileiro com elevadíssima carga tributária para poder cumprir essa promessa de campanha. Enfim, então, eu acho que já deixou bem claro, né, a reação a essa divulgação da pesquisa já nessa segunda de manhã, defendendo Bolsa Família, defendendo a isenção do imposto de renda, né, fazendo uma fala aí em defesa muito entre aspas, né, mas da imprensa, criticando aí de certa forma, né, o governo do pai. É realmente assim, vamos acompanhar tudo que vai acontecer, gente. Esse ano de eleição, vai ser babado. E na semana passada ele já tinha usado também como discurso a questão da inflação, né? E essa é uma percepção que ainda existe no eleitorado brasileiro, de que o preço dos alimentos está alto. Vocês sabem que eu tenho levantado muito essa lebre desde 23, né, sobre a correlação entre a aprovação de governo e o preço e a inflação dos alimentos. E o IPCA de maio, que foi divulgado pelo IBGE na semana passada, mostrou aí uma inflação dos alimentos, alimentação no domicílio, acima de 1,6, maior número para o período em 18 anos. Então, assim, realmente, e isso tem muito a ver com o que está acontecendo no Irã, né? O aumento do preço do petróleo e o impacto nos combustíveis, no diesel em particular, por conta do frete, e mesmo o temor de encarecimento e escassez, né, dos fertilizantes. Então, esse é um ponto de atenção. E o Flávio Bolsonaro andou fazendo postagens mostrando o feijão carioca, que estava custando R$5 e pouco em 2022, eu acho, e agora está R$8, R$9. Enfim, acho que esse também é um eixo de disputa, que já estava dado, que o governo está careca de saber que isso afeta. Há medidas, né, nessa direção de subsídio da gasolina ao gás, desoneração do diesel, enfim, várias medidas na direção de tentar segurar o reajuste dos combustíveis em razão do que está acontecendo no Irã, né? Dessa responsabilidade dos Estados Unidos. Vamos ver aí também como é que esse capítulo, né, se desenrola. Bom, é isso, gente. Fechamos esse bloco, vamos pro próximo pra gente fazer nossos comentários aí de Copa do Mundo. Bom, vamos falar de Copa. No momento estamos no intervalo do jogo Espanha e Cabo Verde. A Espanha, que é uma das favoritas da Copa do Mundo, é 0-0, tá? Por enquanto, 0-0. Eu quero Cabo começar Verde, eu acho que é estreante, né? Cabo Verde é estreante? Porque Curaçao eu sei que é. Eu tenho a sensação de que Cabo Verde também é estreante. Estreante da Copa do Mundo também. Nossos irmãos cabo-verdianos, porque Curaçao, Cabo Verde e Guiné-Bissau, nossa etnia, origem étnica, são ali vizinhos, né? Era tudo a mesma galera. Exatamente. Também falando de estreante, ontem teve Curaçao e Alemanha, né? No domingo, 7-1, né? Conhecemos bem esse trauma, mas foi tão emocionante a comemoração dos torcedores de Curaçao com o gol, né, na Copa do Mundo, e do técnico, acho que é o técnico mais velho dessa Copa, ele tem 74 anos, se eu não me engano, o técnico de Curaçao. Ele chorou tanto depois do gol, gente, foi tão, assim, emocionante. E a torcida de Curaçao no estádio, as pessoas comemoraram tanto.
Foi muito legal de ver. A gente que é brasileiro, né, o Brasil, eu acho que é o único país, né, que participou de todas as Copas do Mundo, ou um dos únicos, sei lá. Não sei essas estatísticas futebolísticas. A gente não tem a dimensão, né, do que deve ser para estrear numa competição dessa, a primeira vez, o primeiro gol, de você assistir isso, né, de você viver esse momento. Pra gente, essas coisas, esses eventos já têm outros significados. Então, assim, foi muito emocionante. E aí eu queria começar falando que, dentro do que a gente falou na semana passada, né, a tensão com a situação do Irã, dos jogadores iranianos, né, da delegação, a gente falou isso, a gente falou também do atacante da seleção do Iraque, né, que ficou detido, sendo interrogado praticamente no aeroporto durante horas. E o árbitro, a gente não falou do árbitro, né, somali, que foi barrado pelos Estados Unidos. Teve a entrada proibida. Nossa, né, esse foi o caso mais escandaloso de todos. Mais escandaloso foi depois que a gente já tinha gravado o Angu. Ele, que foi eleito árbitro do ano de 2025 pela Confederação Africana de Futebol, apitou em junho do ano passado a sua primeira grande final, né, continental, o jogo da Liga dos Campeões, a final da Liga dos Campeões da África. Chegou em Miami de um voo vindo de Istambul, na Turquia, do dia 6, mas não teve a entrada no país autorizada pela alfândega. Inacreditável, assim. Acho que a cena bonita, né, é que ao retornar, né, voltar para a Somália, ele foi recebido como herói, assim, né? O estádio na capital da Somália ficou lotado. Os torcedores, os fãs de futebol, os somalis foram receber ele de volta. Com o estádio lotado, foi ovacionado, foi aplaudido. Muito emocionante, assim, a cena. O governo da Somália disse que vai pedir esclarecimento aos Estados Unidos e declarou que os somalis têm orgulho das suas conquistas. Então, obviamente, né, defendeu o juiz, o Omar Artan. E a FIFA anunciou também que ele vai receber o salário integral pelo torneio, segundo a Reuters, né, informação da Reuters, mas que ele vai receber o salário previsto, o pagamento, né, previsto pela atuação na Copa do Mundo, mesmo, né, tendo sido impedido de entrar sem justificativa que justifique, né? O Trump deu uma entrevista falando que as autoridades da Casa Branca disseram à imprensa que ele foi impedido de entrar nos Estados Unidos porque tinha conexões com pessoas suspeitas de pertencerem a organizações terroristas. Então, assim, é realmente o fim do mundo. Teve esse episódio, né, na semana passada que a gente não comentou. Nesse final de semana, um negócio inacreditável, mas totalmente crível. O árbitro do VAR de Alemanha e Curaçao está sendo investigado por suposto gesto nazista. Uma coisa, uma ele cena fez bizarra, um gesto assim, que é um apito de cachorro, né, de supremacista branco. Inacreditável, assim, e foi afastado, né, foi aberta uma investigação surreal. No momento em que filma, né, ali quando vai apresentar os árbitros, que vai filmando cada um, apareceram os árbitros de vídeo e ele faz o gesto. Um negócio, assim, deplorável nesse jogo desse domingo. O Brasil, que empatou, né, Flávio, com Marrocos, como diz o Martin, um certo balde de água fria, confesso, essa estreia. O que você viu o jogo? Não comentamos sobre isso. Claro que eu vi, né, gente? Juntas. Eu tô totalmente... eu descobri que eu não gosto de futebol, eu gosto de Copa do Mundo. Então, eu tô vendo quase tudo. Com no fim certeza. de semana, eu também. Eu folguei e eu fiquei de jogo em jogo, acompanhando tudo. Pô, que jogaço! Holanda e Japão. Foi um jogaço. Pois é, eu não vi esse. Porra, Suécia e Tunísia... O fervo, enfim, o próprio jogo Alemanha e Curaçao, que eu tô completamente fascinada pela seleção de Curaçao.
seguindo eles, os Blue Wave. São maravilhosos os vídeos que eles postam no Instagram, assim, sabe? Uma alegria. E tem uma reflexão também muito interessante, que não é só sobre futebol, né? Porque aí estão dizendo assim, mas a seleção de Curaçao é basicamente de holandeses, né? Jovens que nasceram na Holanda, não sei o quê, e que estão, como Marrocos, né? Como várias seleções dessa Copa, tem a ver com jogadores que escolhem representar o país dos seus pais, de onde os países de suas origens, né? E muitos países africanos. Então, tem essa característica. Eu acho lindo isso, sabe? Eu acho ok. Isso é totalmente diferente de um cara mudar de nacionalidade porque acha que não vai ter, como, por exemplo, o Brasil, né? Que muda de nacionalidade porque não vai ser convocado para a seleção brasileira e sem nenhuma conexão vira português, sabe? Enfim, não vou citar nomes, mas eu implico um pouco com isso. Agora, essa ideia, por exemplo, o jogador, eu acho que é Ayari, acho que o nome dele é esse, que marcou o primeiro gol da Suécia contra a Tunísia, ele não comemorou, né? Ele comemorou muito discretamente, porque o pai dele nasceu na Tunísia, eles migraram, ele nasceu na Suécia, mas ele foi absolutamente respeitador, joga pela Suécia, mas foi respeitoso, né, em relação ao país de origem. Eu estou achando muito bonito isso, que não é só sobre futebol, que é sobre colonização, que é sobre domínio, que é sobre identidade, que é sobre pertencimento. Tem muitas dessas histórias. Houve a história do Haiti, de a FIFA ter reprimido e imposto alterações à camisa do Haiti, que faz referência a uma batalha na luta dos pretos no Haiti, dos negros, por independência, e a gente sabe que a independência do Haiti foi referência para a luta por independências de vários países. Houve um pavor, né, especialmente aqui no continente americano, com o sucesso da Revolução Haitiana e o quanto ela podia influenciar populações negras no continente, né, dominado por ingleses, portugueses, espanhóis, franceses, né, no caso do Haiti. E a FIFA foi profundamente antipática. Inclusive, a camisa do Haiti tem uma referência à bandeira da Bélgica, porque foram soldados, eu acho que dá para eu chamar de soldados, que foram levados ao Haiti para combater os negros haitianos naquela luta por independência. O movimento negro brasileiro fala bastante disso, historiadores, dessa influência de como o Haiti, enfim, foi uma referência, sofreu por ter sido essa referência e até hoje paga as consequências daquela insubordinação dos pretos. A camisa fazia essa referência e a FIFA pediu alterações para não sugerir movimento político nas camisas, quando se subordina completamente à xenofobia, às restrições políticas, quando elaborou um prêmio, né, FIFA pela Paz, a Donald Trump, que se meteu em várias guerras, né? Depois que Trump não ganhou o Nobel da Paz. E aí, essa história do Haiti virou também um outro debate, que é, porque eu acho que eu falei Bélgica, mas é Polônia. A participação de poloneses que teriam se engajado na luta por independência do Haiti, quando enviados para o Haiti por Napoleão. Então tem uma simpatia, eram para combater contra os haitianos e um grupo deles se sensibilizaram em relação a essa luta por independência, por autonomia, passaram a lutar com os haitianos e há uma gratidão, uma ligação, uma simpatia, né, entre os dois povos, ou parte, né, desses dois povos. Então a gente também aprende, eu estou seguindo um influenciador, um ou dois africanos, e falando sobre as questões, né, que envolvem os países africanos. Olha, tem
Gil Catuco, Giovanni Catuco, eu espero estar falando direitinho. Ele é angolano, ele é um influenciador angolano que tem explicado sobre essa questão das relações entre os países africanos, porque alguns países africanos torceram para o Brasil, ou populações de alguns países africanos torceram para o Brasil no jogo Brasil e Marrocos, e não por Marrocos, que é um país africano. Tem uma questão importante sobre a pronúncia, né, dos nomes africanos, que muitos comentaristas e narradores se esforçam muito para pronunciar corretamente os nomes dos europeus, e alguns, assim, aquela salada de consoantes, mas não fazem o mesmo em relação aos africanos. Muitas vezes chamam os atletas africanos pelo número, né, da camisa, e aí tem uma reivindicação disso, desse respeito, desse cuidado, que esse cuidado atravesse. O mesmo aconteceu em relação à seleção coreana, né? Acho que vocês viram posts de uma estratégia do técnico coreano de trocar o número das camisas, usar o racismo ocidental contra os próprios ocidentais, porque acham que os orientais são todos iguais. Enfim, tem muitos debates que estão sendo derivados das relações geopolíticas, históricas, né? Então, não é só sobre futebol, é também sobre futebol, mas eu estou curtindo muito ver os jogos de futebol. E confesso que até basquete eu andei vendo, porque aquela virada do Knicks, né? Nossa, loucura! O Aider não estava vendo e ele falou, não, 29 pontos, vai ser agora 2-2, não sei o quê. Vai ser 2-2. A gente gritava dentro de casa. Foi uma loucura aquilo. Foi uma loucura. Eu mesma parei tudo, eu estava terminando de escrever um prefácio, parei tudo, que eu já entreguei, tá, dona Isabela? Tava terminando de escrever, não escrevo mais nenhum esse ano, acabou. Então, ó, já fica aí, Angulers, já fica. Não me peçam, não vai rolar. Não peçam nada pra diva, que a resposta será não. Mas, enfim, parei tudo para acompanhar o final do jogo, porque foi absolutamente eletrizante, e eles acabaram ganhando, né, no Texas o campeonato no sábado. Por isso que eu nem do jogo do Brasil, né? Do Japão e Holanda, porque fui ver o basquete, né? E também foi uma virada no último quarto, porque tava faltando 6 minutos, tava bem parelho assim o jogo, mas faltando 6 minutos do último quarto, o Knicks começou a virar, encostou, empatou e aí ganhou. Depois de 53 anos. Gente, as imagens de Nova York são inacreditáveis. Das ruas todas tomadas de gente. Eu acho que eu nunca vi nada parecido, assim. Todas as ruas, pelo meio da rua, pela calçada. Não foi só no Central Park, não, assim. Negócio surreal. Nunca vi nada parecido. Foi muito bonito. Porque o título acabou nem sendo decidido lá, né? Porque se fosse no jogo seguinte, teria sido decidido no Madison Square Garden, que aí, então, seria mais loucura ainda. Mas também acompanhei. Foi super emocionante, assim, essa vitória do Knicks depois de 53 anos. E tem até gente falando, né, que o Knicks ganhou, meu Deus, 53 anos atrás, já nem me lembro quando, mas o Brasil também foi campeão da Copa, no mesmo ano que o Knicks ganhou a última vez. E aí o Knicks voltou a ganhar, então vem aí o Hexa. Tem gente que tá realmente acreditando, né, nessa possibilidade. Mas eu adoro, gente, Copa do Mundo. Realmente, assim, eu gosto muito desse clima no domingo. Amiga Simone Barreto, amiga nossa da família, organizou a pintura da rua, uma pintura, né, de rua. E aí fui com o Martin. E foi super legal também. Eu tava indo numa do tipo, vamos lá, pra ele viver esse momento. E acabou sendo super legal. Ele amou. Eu adorei também. Foi muito maneiro, assim. Várias crianças de várias idades, amiguinhos dele da escola, crianças bem mais velhas, adolescentes, adultos. Então, todo mundo ali junto. Foi uma manhã fora das telas, né? Uma manhã de domingo
brincando, conversando, pintando, se sujando. Foi muito legal. Então, quem ainda tiver ou puder, mas tiver na empolgação, mora aí numa rua, se acerta com os vizinhos, chama os amigos da escola. A gente fez isso. Depois que você começa, a galera vai chegando também. Faz uma vaquinha, porque foi muito legal, assim, retomar um pouco desse espírito, agora olhando para as crianças, né? Eu não digo que eu tô, meu Deus, muito acreditando que o Brasil vai ser campeão dessa Copa do Mundo. Eu tô zero acreditando, para mim seria extremamente surpreendente. Mas ter esse espírito, né, esportivo, colocar essas memórias também nas nossas crianças, viver isso com eles é muito legal. Tá sendo muito legal acompanhar assim, os jogos com o Martin. Foi muito legal ver o jogo no sábado com ele, pintar a rua, né? Assistir os outros jogos também, sábado e domingo, das outras seleções. A gente assistiu a Alemanha e Curaçao, ele ficou torcendo para a Alemanha. Então foram muitas comemorações, gritando dentro de casa com os gols. Isso é muito, 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 muito legal de Copa do Mundo. Fora que o exercício também de aprendizado, né? De aprender as bandeiras, aprender sobre os países, né? Aprender mais, tanto nós adultos quanto as crianças, sobre a cultura dos países. Eu acho que isso abre, né, uma perspectiva, uma janela que eu tô vivendo assim com ele pela primeira vez, porque a Olimpíada, há 2 anos atrás, ele já curtiu bastante. Posso dizer que assim, ele chegou a se emocionar. Foi a primeira vez que eu vi ele emocionado, foi com a medalha do Isaquias Queiroz, a gente vendo junto. E curtiu muito, né? Ele falava Rebeca Sandrages. A gente curtiu muito ver as Olimpíadas, mas Copa do Mundo, 4 anos atrás, ele era bebezinho, né? Ele não tinha nem 2 anos ainda, que foi aquela Copa que foi no final do ano, né? Por causa do calor do Catar. Ele estava prestes a completar 2 anos, então obviamente não lembra de nada, é a primeira Copa que ele está vivendo. Então, viver esse espírito, né, de esportivo com criança, realmente é muito mais legal. E já estou empolgada aí para essa semana, né, de jogos também para acompanhar com ele. Tem mais alguma coisa, Flávia, que você queira trazer, comentar de Copa do Mundo? Não, falei disso, de decepção, né? O Equador, que parecia tudo na vida e perdeu para a Costa do Marfim, também foi um jogaço. Tomou um gol já nos acréscimos, assim, segundo tempo, finalzinho. Deu até dó. E o nosso trauma, né? Curaçao, tudo bem, tomou de 7-1, mas chegou a empatar, né? Exatamente. A Alemanha fez 1-0 e Curaçao fez 1-1. Depois tomou 6 gols, era mais ou menos esperado, né? Mas o Brasil fez o seu único gol depois de estar tomando 7-0, né? Em 2014. Então. Gatilhos. Viva Curaçao, né? Não, gatilho total. Alguém falando, pelo amor de Deus, fala logo 8, 9, 8-0, alguma coisa assim, mas é muito interessante. Não, e outra coisa que eu queria falar é sobre o México, né, cara? Muito animal. Os jogos que estão rolando no México, a torcida mexicana. Putz, super bacana. As aberturas não foram, assim, grande coisa, né? Mas, assim, os jogos, a torcida, o clima de festa, lembra tanto. Os equatorianos também, né? Lembrando muito a festa da torcida brasileira que a gente vê por aqui. Eu tô curtindo muito, assim. E acho que no finalzinho da semana passada, a galera incendiou de vez e começou a comprar camisa, se vestir, né, de verde e amarelo. Eu usei a camisa do agente secreto, da pitombeira dos 4 cantos, meu amarelo canarinho. Eu usei uma do Paulinho quando ele jogava na Sub-20. Mas a olímpica, ótima, né? Isso. Mas essa do Paulinho eu tenho, mas eu emoldurei porque é uma verde amarela, né? Verde amarela que ele me deu de presente daquela vitória olímpica. Então a minha tá emoldurada e não dava para usar. Então eu usei a pitombeira. E eu comprei uma outra branca com Brasil, não sei o quê, que eu vou usar no dia de São João, lá nas minhas férias. Comprei uma igual para mim e pro Aidano, de Dia dos Namorados. Então é isso. Tem sido muito interessante.
acompanhar essa Copa. Na verdade, a seleção brasileira é o que há de menos interessante. Mas vamos lá, vamos torcer. Eu torço. O que tem menos axé da Copa é a seleção brasileira. Não, eu tô, enfim... Não engrenou, né? Mas vamos ver se engrena. Vamos ver se o Ryan, se o Endrick entram, emprestam, né? Uma certa alegria, um rejuvenescimento, né? A seleção brasileira está numa crise geracional, né? Então, sim. Vamos ver. Mas, enfim, eu torço, tá? Eu até publiquei, compartilhei uma coluna que eu escrevi lá em 2014, porque tinha aquele movimento, né? Não vai ter Copa, não sei o quê, com manifestações que estão rolando no México também. Isso é totalmente legítimo, dá visibilidade para reivindicações legítimas de política social, de educação, de saúde, de salário de professor, de médico. Enfim, é isso aí. Aqui no Brasil era saneamento, né? Isso é totalmente legítimo, gente. Gastar dinheiro com o estádio em vez de gastar com o hospital. E isso não é incompatível com você gostar de futebol, torcer pela seleção, gostar do espetáculo, mas cobrar também os próprios direitos. O México está rolando tudo isso e ainda assim um monte de festa. No dia da abertura tinha um pato vestido com a camisa mexicana andando perto dos estádios. É tão legal. Todo mundo, as pessoas vestidas, muita gente vestida, né, usando os sombreros, que é uma marca mexicana, máscaras, né, inspiradas nos povos tradicionais, indígenas. Aquela personagem que eu acho que eu vou chamar assim, né, histórica, uma representação histórica, folclórica de La Catrina, né, que é uma dama da alta sociedade, vestida, né, como uma dama da alta sociedade, que é uma caveira, que tem um significado muito interessante para a cultura mexicana. Eles fazem isso para mostrar assim, pode ser a dama que quiser, com seus ouros, com seus vestidos rodados, vai todo mundo virar caveira. Então, é um sentido de um festejo popular, de um personagem popular, de um personagem símbolo que se relaciona lá com o Dia dos Mortos, mas que tem a ver com a nossa insignificância como matéria, né? Pouco interessa o que você tem, o que você acumulou, vai todo mundo ser caveira. Eu adorei ver isso, adorei refletir sobre isso. O México tem uma relação, né, de culto aos mortos, de reverência aos mortos, à ancestralidade, que é muito bonito. O Dia de Finados lá é tipo das principais datas. Nossa, eu tive lá no ano passado, mais ou menos nessa época, né, na semana seguinte ao Dia dos Mortos. Cheguei a visitar um altar público, a Santa Muerte, que também foi criminalizada por suposta ligação, proteção a traficantes, a conexão com essas coisas. Gente, enfim, América Latina, né? Tem tudo isso. Mas, assim, é muito interessante. Eu participei daquele debate, daquele seminário, né, o Conversatório Latino-Americano sobre Democracia, e na biblioteca da universidade tinha um altar de Santa Muerte com as pessoas, porque eles fazem uma reverência com flores, com foto, com os nomes das pessoas que morreram nos 12 meses anteriores. Então, é uma celebração à memória. E isso dentro da Universidade do México, dentro das casas. Quem perdeu, gente, nos 12 meses anteriores, monta aquele altar em honra da pessoa querida que se foi e recebe os outros. As pessoas vão passando, vão lá, comem, bebem, conversam, celebram a memória. Isso é tão bonito, sabe? Essa aprendizagem, esse intercâmbio cultural que a Copa do Mundo também proporciona. E o México está o maior barato. Aliás, na semana passada eu estava apurando sobre isso, a ocupação hoteleira nas 3 cidades do México e do Canadá
que são sede da Copa, estão superiores às 11 cidades americanas que também são sede. Muita gente desistiu, né, de ir para os Estados Unidos, especialmente turistas estrangeiros, em razão dessas restrições. Gente. O que não significa que não tenha festa lá, tem sim. O estádio em Los Angeles lotado. Agora, está sobrando ingresso, porque é muito caro, né? Os preços dos ingressos muito caros, os deslocamentos, o preço de estacionamento. Tem várias questões, além do futebol, né? E eu tô curtindo muito também o futebol. Era para essa Copa ter sido só no México, né? Mas, enfim, faltou... Não vai ter mais isso. Ah, pois é, mas isso aí é péssimo, sabia? Porque a próxima Copa vai acontecer em 6 países. 6 países, Vai ser Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Chile, né? Sei lá, Paraguai. Eu já nem lembro mais. Paraguai. Eu acho isso terrível, porque descentraliza a torcida e descentraliza também a nossa atenção, né? Pela cultura, né, dos países. Porque, assim, a última foi Catar, antes disso foi Rússia. A anterior, Brasil, que foi maravilhoso. E antes disso foi a África do Sul, que foi uma Copa que eu acho que todo mundo viveu e aprendeu muito sobre o país, né? Sobre os marcos do país, a história da vuvuzela. Os últimos sucessos da Copa foram a África do Sul, tá? Depois disso, não teve. Nada se compara. A vuvuzela, a Jabulani, a própria seleção da África do Sul, que até hoje, né, quando se lembra que tem, né, o nome de Bafana Bafana, os torcedores que iam com aquelas mantinhas, aqueles cobertores assistir aos jogos na Copa da África do Sul, o Waka Waka, que foi a grande música de Copa do Mundo, e o Waving Flag, uma Copa que teve 2 músicas que foram um sucesso absoluto. Bem que o Waving Flag era uma música patrocinada, mas foi um sucesso absoluto, assim. Não, o Waving Flag era uma canção do Kanan que foi usada que a Coca-Cola comprou. Publi. Mas foi um sucesso impulsionado por uma publicidade. Mas eu comprei. Aliás, ele fez uma letra diferente, né? Ele adaptou a letra pra ação publicitária. Mas era um sucesso. Ele era um sucesso. Eu trouxe o CD. Aliás, eu trouxe vários CDs da África do Sul, né? De cantores e cantoras africanas. Miriam Makeba, a Angelique Joe. Nossa, trouxe vários. Aí eu apresentei ao Martin a vuvuzela na semana passada, porque teve o jogo de abertura foi México e África do Sul. E lá em 2010 tinha sido África do Sul e México, né? O primeiro jogo da Copa. Primeiro gol marcado pelo Tchabalala. A África do Sul marcou o primeiro gol da Copa e nesse o México marcou o primeiro gol da Copa contra a África do Sul. Aí eu mostrei no Em Pauta minha camisa da África do Sul, Bafana Bafana, e a vuvuzela, que eu tenho ainda, até hoje. Pois é, no Em Pauta tem vuvuzela, no Angus de Grilo não vai ter vuvuzela, vou pegar não? Então, peraí, não seja por isso. Linda. Então é isso, atendendo a pedidos, eu trago aqui a minha pitombeira da sorte, minha camisa amarela dos jogos desse ano, e trago aqui minha vuvuzela. Olha aqui, que tem a bandeira de todos os países que participaram. Olha aqui o Brasil, ó, de todos os países que participaram da Copa da África do Sul. Uma lindeza. Deixa eu ver se eu consigo também. Não, falhei. Pô, gente, eu consegui pro Em Pauta, não consegui no Angu de Grilo. Não, tem que coisar a boca, tem que dobrar a boca. Tô que nem o Martin. Tem que fazer força na boca. Pô, eu consegui no Em Pauta, não consegui no Angu de Grilo soprar minha vuvuzela? Foi? Mais ou menos. Foi sim, dessa vez foi. Tem que consegui fazer força vez. Na boca. Eu sei que é na boca, eu tô fazendo aula de canto, mas é difícil. Você pensa, eu já consigo encher um balão sem botar a mão, tá? Graças a meus professores. Ali a aula de canto Pedro dela. Lima e Lu Vieira.
Posso fazer essa demonstração aqui pra vocês. Agora, vuvuzela hoje não rolou, tô sem fôlego. O que eu vou fazer? Depois de um final de semana, segunda-feira é difícil, né, Flavião? Falta fôlego, de fato. Mas tá vista aqui minha vuvuzela, que é de 2010, gente. Tem 16 anos essa vuvuzela. Quem poupa tem. E, gente, pra fechar esse bloco Copa, pra gente terminar esse ângulo de grilo em breve, pelo amor de Deus, eu quero falar do Danilo, jogador da seleção, lateral da seleção, que compartilhou na semana passada uma postagem da campanha Bloque no Tigrinho. A gente ia falar na semana passada, acabamos esquecendo, ficou de fora do ângulo de grilo. Mais um movimento lançado pela 342 Artes, que está reunindo aí artistas, intelectuais, personalidades, influenciadores, numa ação conjunta nas redes sociais de alerta sobre o crescimento, né, das plataformas de aposta no Brasil, mas principalmente dos danos, né, que essas plataformas podem causar na população: endividamento, vício, impactos financeiros de muitas formas, até agravamento, né, de doenças psicoemocionais, mentais, transtornos e eventualmente até o suicídio, né? A campanha tem trazido relatos de parentes, pessoas que perderam familiares por conta de endividamento causado, né, por Bet, por Tigrinho, e fora relatos de influenciadores sobre os milhares de reais que estão sendo oferecidos para esses tipos de campanha. Então é uma campanha de conscientização dos riscos e da catástrofe, né, social, de saúde pública que está sendo causada também por esses jogos. E o Danilo compartilhou, né, um vídeo da campanha do Bloque no Tigrinho. O Danilo, que é um dos poucos jogadores, né, de esquerda, assumidamente, assim, né, levanta pautas importantes, posta muito sobre os livros também que ele lê, é super questionador. Então é um dos poucos bons exemplos, né, que a gente pode ter aí no futebol brasileiro. É isso. Eu acho que eu queria levantar. Deixa eu falar que aqui a gente está no intervalo de Espanha e Cabo Verde. Não, 0-0, e o herói do jogo até aqui é o goleiro de Cabo Verde, chamado Vozinha. É o Josimar Dias. Eu não aguento Vozinha, gente. Vozinha? É Vozinha. É o quê? Vozinha, né? É Vozinha, mas é engraçado. Então, ele tem 40 anos, é um dos jogadores mais velhos da Copa, fechou a defesa, tá? Segurando esse empate. E o matéria do Globo tá dizendo assim, que antes do primeiro tempo chegar ao fim, ele tinha 57.500 seguidores nas redes sociais. Começou o segundo tempo, ele já está com 318 mil seguidores. Meu Deus! Gente, isso é Copa do Mundo. A seleção de Curaçao é uma loucura. O goleiro da Nigéria, que virou 365 mil. Já tem mais, 365 mil no momento. Então você vê, é maravilhoso isso. E com certeza deve ter brasileiro pra caramba. Óbvio, é só ir né? lá procurar, se não tem esse engajamento, não é brasileiro. O goleiro da Nigéria é outro que tá fazendo um sucesso imenso, lindo de fato, de uma beleza estonteante. Assim. Podia ser meu filho, mas é bonito realmente. E vários outros. Já tá em 28 minutos do segundo tempo e segue 0-0. Agora a Lamine Yamal entrou. Vamos ver o que vai acontecer. É o favorito do Martin. Do Martin. Fãzaço de Lamine Yamal, Martinico. Bom, gente, é isso. Chega desse bloco Copa do Mundo e vamos fechar esse episódio, pelo amor de Deus. Bom, tamo na alta, né? Vamos derrubar. Falando pois é, devia ter sido o contrário. Pois é, que tristeza. Prometo que eu vou passar rapidamente, tá? Por esse assunto. Mas vamos lá, porque finalmente Estados Unidos e Irã anunciaram que nesse domingo chegaram a um acordo para encerrar a guerra
Vamos ver, e reabrir o Estreito de Hormuz. Mas a implementação ainda tem algumas incertezas, tá? Principalmente em relação à reabertura do Estreito. Os Estados Unidos, o Trump, né, já disse nessa segunda-feira que os navios já estão começando a se mover no Estreito de Hormuz e que não vai ter pedágio nenhum no Estreito, mas o Irã já se manifestou nessa segunda-feira que vai passar sim a cobrar taxas de serviço marítimo das embarcações que transitarem pelo Estreito de Hormuz. Então, não vai ser um pedágio, mas vai cobrar taxas de serviços marítimos. Bom, enfim. Tudo coisa que não tinha, né? Não existia antes de 28 Sim. de fevereiro. E agora você muda, redesenha por completo essas relações entre países, o acesso e a circulação de mercadorias, petróleo, né, e combustíveis à frente. E fertilizantes também. O texto final, né, do acordo só vai ser divulgado na sexta-feira, depois que eles assinarem presencialmente, né? A assinatura desse acordo está prevista para acontecer na sexta-feira. Já teve um memorando que foi assinado digitalmente no final de semana. O Irã teria apresentado uma lista com 14 exigências para avançar em um acordo, mas não se sabe, né, do que é aquilo ali, o que foi aceito, o que não foi, enfim, qual é o texto final, a gente só vai descobrir na sexta, por isso que fica, né, esse pop-up. O Paquistão foi o mediador, né, dessas negociações, desde o início estava tentando ali, né, esse vai e volta de propostas, de tentativas de acordo, e o Paquistão fazendo essa mediação, e disse que o cessar-fogo inclui o Líbano, tá? Mas Israel já indicou que não vai retirar suas tropas do sul do território libanês. Então, esses combates, né, essa guerra, esses bombardeios no Líbano diminuíram, mas o governo ainda está recomendando para que os moradores deslocados, né, aguardem antes de voltar para suas casas, porque é um acordo Irã-Estados Unidos, a princípio, né? Entendemos que a cessar-fogo inclui o Líbano, mas não basta incluir o Líbano, também teria que incluir Israel, né? Porque Israel tem atacado, inclusive, o Líbano sem um aval, sem o apoio dos Estados Unidos, como a gente viu acontecendo, inclusive, nas últimas semanas, que o Trump já tinha falado, fez uma fala do tipo, já pedi para o Netanyahu parar, ou já disse para o Netanyahu não bombardear o Líbano, não sei o quê, mas ele segue fazendo. Então, cada um está agindo de acordo com as suas próprias vontades. Então, se o acordo é Estados Unidos e Irã, vamos ver o que acontece em relação a Líbano e Israel. Enfim, acho que é um grande pop-up, não tem muito que a gente se aprofundar agora, porque os termos do acordo não foram divulgados, né? Isso será feito, a princípio, na sexta-feira em Genebra, na Suíça. Então, vamos acompanhar. O nosso segundo pop-up, quer comentar isso antes da gente ir para o Peru? Não, muito rapidamente, é uma expectativa grande. O Trump tá em apuros, né? Eu acho que quando houve a invasão, o ataque, né, ao Irã por Israel e Estados Unidos, lá em 28 de fevereiro, a expectativa era de uma solução, uma neutralização rápida, né? E isso não aconteceu, né? A gente está falando aí de 3 meses de conflito, e com o Irã muito empoderado, com uma tensão que se espalhou pelo Oriente Médio, inclusive porque bases americanas em outros países, em países vizinhos, foram atacadas pelo Irã. Essa questão do Líbano, né, de Israel contra o Hezbollah e a ocupação, inclusive, de território libanês, uma destruição muito grande, né, do Líbano, em razão desse conflito, e os impactos econômicos. Quer dizer, a gente viu petróleo disparando, né, passando de $100, chegando até, em algum momento, encostando em $120 por barril, praticamente o dobro do que custava antes desse início, né, de conflito. O anúncio do fim de semana fez, de fato, as cotações recuarem muito, mas a gente precisa de estabilidade. Agora, é um mundo que não volta mais ao que era, né? É um Estreito de Hormuz
alvo de tensão, e agora com o interesse iraniano, né, de rentabilizar essa passagem. Isso não estava posto antes, era liberada a circulação. Um impacto grande na inflação de vários países, incluindo principalmente os Estados Unidos, né? A inflação nos Estados Unidos, o dado de maio, divulgado na semana passada, foi de 4,2% de inflação acumulada em 12 meses. É um padrão altíssimo, é um nível altíssimo de inflação, muito em razão do impacto do preço da gasolina, né, do combustível, por conta desse conflito. Então, popularidade de Trump muito em queda, seja porque entrou na guerra, seja porque está gastando dinheiro demais do contribuinte americano, bilhões, dezenas de bilhões de dólares, e seja porque a consequência na inflação, no custo de vida, no bolso das famílias americanas é perceptível, e isso gera muita impopularidade ao presidente. Lembrando que esse ano tem eleição de meio de mandato lá nos Estados Unidos. O impacto também se dá no Brasil, já mencionei aqui, e esse é um ponto que, obviamente, ainda que a gente tenha o discurso, né, a explicação para essa instabilidade global, é óbvio que qualquer processo inflacionário cai na conta do governo de ocasião. Então, esse é um ponto de preocupação do governo brasileiro também. É isso, vamos passar para o Peru também muito rapidamente, porque não temos resultado ainda da eleição, gente. A apuração das urnas está vou ver aqui oficialmente no site oficial do TSE do Peru, 98,61% das urnas apuradas, então ainda tem pendente, ainda tem voto pendente, a diferença entre eles é 18 mil votos, é muito pouco. A candidata da direita, né, a Keiko Fujimori, está com 50,05% contra 49,94%, quase 95% na frente, né, contra esses 49,94% do Roberto Sanches, que é o candidato da esquerda, com essa margem de diferença de 18.832 votos. É muito pouco, ainda tem mais ou menos 1,5%, né, das atas para serem apuradas. A projeção é que dificilmente tenha uma virada, né, mas assim, de qualquer jeito, uma eleição absurdamente apertada. O Sanches, né, o partido Juntos por El Perú, a legenda do Sanches, pediu recontagem total dos votos. A Keiko Fujimori disse que essa proposta, essa ideia, né, esse pedido de recontagem não tem respaldo na legislação eleitoral peruana. Vamos ver o que acontece. Ela vai fazer uma viagem ao exterior nos próximos dias, mas disse que é motivos estritamente familiares. Então, não vai acompanhar aí o final dessa apuração. Ela viaja de segunda até sexta, isso? Não, minto. O presidente interino do Peru viajará essa semana para uma audiência com o Papa Leão XIV, que foi missionário e bispo no Peru por décadas e já retorna. Então, enfim, a atualização do Peru é essa. Tudo indica que a direita vai vencer, mas com uma margem muito pequena, mas ainda não tem uma decisão aí cravada, ainda não tem 100% das urnas apuradas. E aí, para finalizar, só deixar um outro pop-up aqui da notícia muito interessante que eu tinha mencionado do Reino Unido, que Flávia O mandou, que Reino Unido vai vetar... Reino Unido vai banir menores de 16 anos das redes sociais. É anunciado nessa segunda-feira pelo primeiro-ministro proibição total de menores de 16 anos para usar as principais plataformas de redes sociais, incluindo TikTok, Facebook, Instagram e o X, aplicativos de mensagem como WhatsApp
não serão afetados. Crianças e parte dos adolescentes também não poderão mais fazer transmissões ao vivo, nem conversar com estranhos em aplicativos de jogos. E a ideia é que essa regulamentação seja implementada até o Natal, com efeitos práticos previstos para o início de 2027. O governo britânico também avalia a adoção de toque de recolher noturno para interromper o que chamou de uso infinito da internet. A medida poderia ser aplicada não apenas a menores de 16 anos, mas também a adolescentes entre 16 e 18 anos. E também as autoridades estudam impor restrições ao uso de chatbots de inteligência artificial para essa faixa etária. Então, proibir, né, também os chats com inteligência artificial para adolescentes de até 16 anos, mas proibindo o uso nessas principais redes sociais. Uma discussão interessantíssima. Vocês sabem que vira e mexe a gente fala disso aqui, né? O risco, o perigo que viraram as redes sociais para os adolescentes, para as crianças. Para as crianças sempre foi, né? Desde da origem é proibido, né? As redes sociais ou são proibidas ou recomendadas para acima de 12, 13 anos, mas isso é totalmente burlado, né? Sempre foi, não tinha nenhum tipo de conferência, de rastreio, de confirmação de idade, de identidade, nada disso. Mas agora a gente tem visto países estrangeiros, acho que especialmente europeus, encabeçando esse debate, né? Do uso dos adolescentes na rede social, como essa população é muito vulnerável, né, dentro desse ecossistema aí virtual. Vulnerável a violências, a abusos, a uso excessivo, a vício, enfim, agravamento, né, de questões psicológicas, muitas a exposição, não tem direito, né, ao esquecimento, né, a partir de uma exposição, uma viralização, você virar meme ou algum tipo de conteúdo. É uma população muito vulnerável que não sabe ainda muito, né, o alcance disso, não consegue dimensionar o tamanho, o que é de fato, né, o tamanho dessa internet, dessa exposição. Então, acho que, na minha opinião, legislação mais do que bem-vinda. Tomara, de fato, né, que consigam aprovar e a gente veja como é que isso vai se desdobrar, quais serão os efeitos aí no Reino Unido já a partir do ano que vem e que vire objeto de interesse, de estudo por aqui também. Duvido, né? Mas, enfim, vamos colecionar bons exemplos. Aqui a gente tem o ECA Digital, né? Que foi aprovado, que tem princípios aí de regulação, a própria regulamentação aí por decreto do presidente da República, da decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilização das plataformas. Aliás, tem um julgamento rolando, né, o recurso das plataformas digitais. Você teve isso na Austrália, você tem esse debate na França de proibição para menores de 15 anos. Então, crescentemente, você vê, especialmente os países mais, vamos supor, desenvolvidos, num eixo menos liberal, neoliberal ou liberal, se preocupando, né, com esse acesso e com as consequências, né, de o acesso descontrolado às redes sociais, produzindo violência, né, e vítimas, né, de violência. Então, são realmente experimentos a serem observados. O Brasil tem a experiência de proibir nas escolas, né, que tem, segundo os profissionais de educação, produzido resultados satisfatórios, né? Inclusive no recreio, aumentando socialização, desempenho escolar, atenção. Então, é isso. Eu acho que a gente tem caminhado nessa direção a despeito da pressão que redes sociais, principalmente as americanas, têm feito. Eu acho que você vai falar da Regina, né? Eu queria dar 2 dicas culturais. Primeiro, saiu a edição revisada, revista e ampliada de Lugar de Fala, o best-seller da Jamila Ribeiro, com prefácio da Chimamanda Adichie, com apresentação da Grada Quilombo. Esse é um livro importante, né, que ganhou
uma imensa importância no debate racial brasileiro. Quero aproveitar para falar, já que a gente está falando de livro de mulheres intelectuais negras, o Imaginários Emergentes e Mulheres Negras, da querida Rosane Borges, Representação, Visibilidade, Formas de Gestar o Impossível. É um livro muito interessante, muito provocador, com uma capa linda, 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 cheia de representatividade e significados. Ele foi lançado há um tempo, eu até participei do lançamento aqui no Rio, de uma mesa de conversa com a Rosane, com a Jurema Werneck, com a Tula Pires, Tula fazendo mediação. Recomendo muito. E queria recomendar também esse manualzinho aqui. Eu acho que a Isabela já falou desse livro. Eu acho que foi lançada 2 anos atrás, Histórias de Morte Matada, Contadas Feito Morte Morrida, Narrativa do Feminicídio na Imprensa Brasileira, da Vanessa Rodrigues e da Niara de Oliveira. E elas produziram, a partir como desdobramento do livro, filhote do livro, um manual de jornalismo antifeminicídio. Super bacana, acabou de sair. Ele tem a forma de um bloquinho de reportagem, com orientações sobre fontes, sobre referência, sobre o uso de voz passiva ou voz ativa, claro, ativa. Essa questão da visibilidade das vítimas, recorte de classe e raça, a forma de entrevistar com sensibilidade, com respeito, familiares de vítimas. Enfim, muito interessante, tem muito espaço. Ele é na forma de um bloquinho e ele tem muito espaço para anotação, para a gente fazer essas reflexões. Eu super recomendo, acabei de receber e muito bacana. E vem aí o manual de redação da Alma Preta, 2ª edição. Olha, preparem-se, documento indispensável para jornalista, comunicador, influenciador, gente de gestão de rede social. Todo mundo devia estar com esses manuais em mãos para fazer uma comunicação respeitosa, eficiente, responsável. Foram minhas dicas. Chiquérrimo. Antes de eu passar para a peça da Regina, deixa eu só deixar um pop-up dessa terça-feira também, que vai ser o julgamento, começo pelo menos, né, do julgamento no STF do Eduardo Bolsonaro, naquela acusação de coação no curso do processo. O processo que investiga a atuação do Eduardo Bolsonaro para atrapalhar o processo da tentativa de golpe de Estado, aquela história dos Estados Unidos, enfim, como ele tentou aí coagir o resultado da condenação do pai. Então, é amanhã. Quer dizer, é hoje. Para você que está ouvindo Angus Grilo na terça-feira, tá marcado para essa terça 16 na primeira turma. Então, fica aí também esse pop-up. Bom, eu quero falar da peça da Regina, gente. Eu já vou dizer que ela está em cartaz no Rio, a peça Viva Vida. Viva, exclamação, vida. O @ é vivavida.teatro. Está em cartaz no Rio até o fim agora de junho. Estreia em São Paulo 9 de julho. No Teatro Sérgio Cardoso, depois vai para Belo Horizonte em setembro, 4, 5, 6 de setembro está em Belo Horizonte, mas julho estará em São Paulo. E aqui no Rio, está em cartaz no Sesc Ginástico, lá no centro. Quinta, sexta, sábado e domingo, 5 da tarde, horário maravilhoso. E eu não quero dar muito spoiler da peça. Eu fui meio às cegas, sabe? Assisti, confesso. O texto e direção do Estevão Ciavata e direção e cenário da Daniela Thomas. É um monólogo da Regina, que tem uma proposta. Eu tô vendo aqui como é que eles apresentam a peça. A Regina diz que nasceu da curiosidade despertada em conversas sobre ciência, meio ambiente e comportamento humano. O Estevão trabalha muito, né, com sustentabilidade, com ambientalismo, estudando, pesquisando o meio ambiente. Então, isso é uma marca, né, do trabalho dele. É uma assinatura do também, trabalho. Né, inclusive no audiovisual.
no trabalho deles juntos também. E é a peça, meio que uma travessia, meio que na história do mundo, vamos dizer assim, tá? Mas também com críticas muito, muito presentes, muito atuais em relação à tecnologia, ao nosso uso de tecnologia, ao nosso excesso de conectividade. E eu acho que eu descreveria a proposta como uma tentativa de resgatar na gente a nossa conexão com o meio ambiente, com a natureza, né? Aguçar na gente a compreensão de que nós somos natureza e a natureza somos nós, faz parte de quem nós somos, né? Então, resgatar a nossa conexão com a natureza, com a terra, com os povos originários, com a espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo que infla na gente, né, essa sensação, é muito engraçado, porque a Regina é muito engraçada. Tem muito humor na peça o tempo inteiro. Você ri do início ao fim, tem uns momentos mais sérios, né? Tem um momento que ela fala da Amazônia, da destruição da Amazônia, das queimadas na Amazônia. E a gente foi com o Martin. O Martin ficou assustadíssimo nessa hora. Ele falou, é verdade isso, mãe? Ele ficou chocado, porque ela fala das pessoas que tacam fogo para colocar boi, dos tratores que derrubam as árvores com correntão. O Martin ficou... Aí eu falei, o quê, filho? Que estão destruindo a Amazônia? Ele ficou, assim, em choque com essa descoberta, o começo, né, dessa descoberta. Mas a peça é muito engraçada. Tem uns momentos, assim, de interatividade com a plateia que são muito engraçados. O Martin interagiu... Ai, também, gente. A Regina. A cara dele. Não, a cara dele. Porque ela fala, em um determinado momento, como a gente não conhece as plantas, as árvores, o nome das árvores, o nome das plantas, como a gente perdeu essa conexão, né, com a natureza, a gente reconhece só os bichos, mas não reconhece as árvores, as flores, enfim. E aí ela fala, tem alguma criança aí? O Martin já levantou o braço. Ai, gente, eu não aguento. Parece que não é meu filho, juro. Que aí era pra falar o nome dos bichos. E ele falou o nome de todos os bichos que aparecia, porque no fundo tem um telão, então tem uma interatividade dela com os temas, com o telão. Gente, é incrível, assim, a produção, o texto, como é que ela leva a peça ali 1h30, 1h40, sozinha, e tem uma densidade, é engraçado. E eu acho que, especialmente para pré-adolescentes, o Martin curtiu muito, mas eu acho que, assim, para pré-adolescentes e adolescentes, uma coisa assim, de 9 até os 13, cara, eu acho que pode ser muito, muito, muito legal. Porque tem uma parte muito educativa sobre a coisa dos planetas, como surgiu a Terra, a evolução, que a Terra era tudo um deserto, como é que foi a evolução, primeiro as bactérias, as cianobactérias que foram o que mudou tudo, e como é que veio, e os homo sapiens. Ela faz uma viagem nessa história da Terra também, que eu acho que para quem tiver... As crianças, adolescentes que estão começando a aprender isso na escola, né, a viver isso, pode ser muito, 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 muito legal, cara. Gente, no final, encontrei até a Carla Garan, figurinista, stylist, que está trabalhando muito próxima, né, com a Beija-Flor. E aí ela falou, cara, imagina trazer as crianças da Beija-Flor, do Instituto Beija-Flor, para ver essa peça. Então, assim, muito legal. Se você tem filho nessa faixa etária, assim, eu acho que a partir dos 5, 6 anos já rola, mas especialmente 8, 9, 10, tinham várias crianças dessa idade. Tinha um menino que devia ter uns 10 anos ou 9. Ele ria tanto, gente. Teve uma hora que ele deu uma gargalhada tão alta que todo mundo riu dele rindo. Foi muito legal, assim, tinham várias crianças nessa que legal, e um horário faixa. ótimo, né? Um horário ótimo, sábado e domingo, 5 da tarde, gente, horário maravilhoso. Pois é, eu tentei na sexta e não consegui, por conta do trabalho, porque começa às 7 e não atrasa muito, né? Então eu não chegaria. Mas eu vou dia 27, na volta da viagem, já tô contratada. Cara, muito legal, de ver minha querida Regina... E direção do Estevão, um casal que eu amo. Estevão, fiz faculdade com o Estevão, né? A gente estudou junto na UF, então a gente se acompanha há muito tempo, é muito legal, muito legal.
muito feliz com esse projeto deles. Muito legal. Então, Angulhas do Rio, aproveitem até essa reta final. De São Paulo, preparem-se para junho. E BH em setembro. Mas fiquem ligados no Instagram para se aparecerem outras datas e se organizem para irem com filho, sobrinho, porque não é assim, não é o chamariz da peça, esse público, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, eu já estou chamando esse público por eles. Já estou fazendo essa campanha. Muito bom. Isso, gente. Acho que foi, né? Nossos assuntos. Agora vamos lá, porque o Cabo Verde segurou um empate 0-0 contra a Espanha. Quase fez um gol aos 48 do segundo tempo. Quase que Cabo Verde ganha da Espanha. Então a grande Espanha, favorita, não sei o quê, deitou para Cabo Verde, estreante na Copa do Mundo. Gente... É isso, nunca é só futebol. Vamos torcer contra todos os colonizadores. É a nossa missão de Copa do Mundo. Gente, ele já está com quase 1 milhão de seguidores. Não, 948 mil, me informa aqui meu marido. Nossa, seguidores de vozinha. Eu vou lá seguir. Entendeu? Vamos lá seguir. Nós do Sul Global unidos contra as potências colonizadoras dentro e fora da Copa do Mundo. Gente, é isso. Beijo. 1 milhão de seguidores. Com essa eu encerro o meu Angu de Grilo 337 nesta terça-feira. Um beijo para vocês. É sobre isso, minha gente. Um beijo, olha, gente. O Simas botou, tá? Vem pro Botafogo, vozinha. Estamos precisando. Vem pro Flamengo. Gente, tava na cara. MV Bill. Tava na cara. Fabi Alvim. Marcelo Adnet. É isso. Eu acho que isso foi puxado, esse movimento de seguir deve ter sido puxado pela Cazé TV, porque eles fazem muito isso, de fazer essas ondas, de levar a galera pra seguir. Então, deve ter dedo da Cazé TV também nisso que tá rolando. Gente, bom demais, tá? Um beijo. Lembrando que terça que vem não tem Angu de Grilo, tá? Flaviol estará de férias. Voltamos no dia 30 com todas as novidades. Beijo, gente. Até. Beijo, beijo, beijo.